Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de Kafka, né, Franz Kafka. Minhas histórias são uma espécie de fechar de olhos, diz Franz Kafka. Ele nasceu no Reino da Boêmia, em Praga, no fim do século XIX, o século da racionalização bárbara, com seu espanto e lucidez resignada. Foi funcionário do Instituto de Seguros de Acidentes do Trabalhador, conhecia os dispositivos e técnicas da violência. Faleceu em 1924, aos 40 anos, 10 anos antes do surgimento de campos de concentração nazista. No seu universo literário, ouvimos o canto dos ratos e o silêncio das sereias, opera a lei intocável, o tribunal labirinto, observamos máquinas fantasmas que tiram a vida e se pode morrer como um cão. Ressoam e parecem espelhar estruturas do real ocultas pelo visível e a potência autoritária da modernidade. Eu peço que vocês mutem aí o microfone de vocês, por favor, porque acho que está dando eco. Sua retórica de desadaptação, a burocracia do mórbido e do monstruoso, com seu alemão de escritório, dialoga com seu tempo de decrepitude e transformação. Sua leitura do teatro Yiddish, dos romances de Flaubert, Dostoiévski e Dickens, lançou relâmpagos de inquietude em pensadores como Walter Benjamin, Adorno e Jorge Luis Borges. Nesse universo sem perdão e sem o conforto da lógica comum, o incomum é perigoso. Segundo o crítico e tradutor Modesto Caroni, cito, quem não passou por Kafka pode ser atual, mas não é contemporâneo. É preciso ter entendido a descoberta literária que ele fez para ser um escritor do nosso tempo. Fim da citação. Penso, logo sou vítima. Não é um sonho, é a realidade que alucina. O cálculo e a concretude da opressão amplia para infinitas identificações. Parece que seu enigma nunca será decifrado porque suas imagens são multiplicadores de sentido e ele nos mostrou uma arte de abrir o incompreendido e rascunhar indícios da sombra. Para a gente falar sobre esse autor incrível, né, a marca aí da modernidade, o Tomás e o Renato estão aqui. Boa noite, meninos, tudo bem? Boa noite, Afonso. Boa noite, Renato. Boa noite, Afonso. Boa noite, Tomás. Eu peço que eles se apresentem. Tomás, por favor. Meu nome é Tomás Amorim, eu sou formado em Estudos Literários na Unicamp, fiz o doutorado em Teoria Literária na USP, com orientação do professor Jorge de Almeida, pesquiso Kafka desde a iniciação científica até o doutorado, e agora eu sou pós-doutorando no IEL da Unicamp, onde eu estou pesquisando a obra do Oswald de Andrade em comparação com a obra do Walter Benjamin, mas seguimos com o Kafka, né? Também faço bastante coisa junto com o Renato, e estamos oferecendo um simpósio temático na Abralic desse ano, justamente sobre Kafka. Então, os kafkianos aí do programa podem nos acompanhar por lá. Obrigado, Tomás. Renato, por favor. Boa noite, meu nome é Renato, eu também já tenho um percursinho aí em Kafka, fiz o meu mestrado em Kafka, meu doutorado também, sob orientação do professor Willy Bolle, pela USP, e atualmente eu continuo trabalhando Kafka, eu insisto nesse tópico, e atualmente o meu objeto de pesquisa, eu trabalho um pouco com os escritos de repartição do Kafka. São aqueles escritos que ele escrevia para o Instituto de Seguros contra Acidentes dos Trabalhadores, e eu tento articular esses escritos de repartição com a produção literária do Kafka. Obrigado, Renato, que legal. Bom, eu quero agradecer as letradas e confinadas, a Lívia, a Cláudia e a Thalita, que foi onde eu conheci o trabalho deles, e depois, né, vocês deem uma olhadinha aqui na descrição, que tem a entrevista com o Tomás. Vamos falar, então, entrar no mundo desse autor, né? Ele viveu, então, no Império Austro-Húngaro, né, numa Praga que tinha 7% de judeus, ele sendo judeu, um universo multicultural, mas também prestes a viver uma grande transição. Ele chegou a viver a Primeira Guerra Mundial, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, então, desse ambiente. Quem quer começar? Tomás? Eu posso começar se você quiser. Isso acho que já é um ponto acho que é importante, eu pelo menos gosto sempre de frisar essa questão da contextualização, né, histórico-social do Kafka, justamente nesse contexto, né, ele nasceu na Boêmia, né, em Praga, e era uma das regiões aí, né, do Império Austro-Húngaro. Para quem não sabe, o Império Austro-Húngaro, ele nasce, na verdade,
1867, né, na esteira assim de duas derrotas militares, né, no caso para a Itália, se não me engano, em 59, Itália e França em 59, e depois em 66 para a Guerra Franco-Prussiana, né, que a Áustria pede a guerra para a Alemanha, e aí ela sai bastante cambaleante, né, dessas duas derrotas militares. Praticamente em 1867, e aí você tem essa assinatura, né, desse acordo com a Hungria, né, era uma das nacionalidades também desse império multinacional, e a partir disso você tem o nascimento do Império Austro-Húngaro, né, a partir de 1867. E o que é interessante notar é isso, quer dizer, é um império de dimensões gigantescas, esse império, e a partir do momento que o império faz essa concessão, no caso, para a Hungria, num estado que é multinacional, né, o termo em alemão é Vielvölkerstaat, é um estado literalmente de muitos povos, eram, se eu não me engano, 11 nacionalidades, nós tínhamos italianos, servos, croatas, ucranianos, tchecos, eslovacos, depois, se você quiser, eu passo a lista completa, mas eram 11 nacionalidades, então de fato era um império de dimensões gigantescas que englobavam 11 nacionalidades diferentes. Então, ao mesmo tempo, assim, quando você tem o nascimento desse Império Austro-Húngaro em 1867, ao mesmo tempo você tem os austríacos passam também a valorizar uma nacionalidade, passa a priorizar mais uma nacionalidade em detrimento das outras. Quer dizer, isso também não passa sem consequências, porque no contexto também que as nacionalidades estavam cada vez mais, esses esforços, né, das nacionalidades de ganharem autonomia se fazer de forma cada vez mais premente, isso também acaba acarretando uma série de ruídos para esse império. Então, quer dizer, uma coxa de retalhos, e onde essas diferenças vão acabar se acentuando cada vez mais ao longo no início do século XX, e principalmente também com a irrupção da Primeira Guerra Mundial. Para complementar um pouco, né, em relação à figura Franz Kafka, o Renato descreveu muito bem o contexto do Império Austro-Húngaro. Praga vivia um pouco dessa efervescência, cidade natal do Kafka, né? A gente sabe pelas biografias e pelos relatos de diários que o Kafka, quando frequentava a escola, já sentia uma efervescência nas ruas, né, de conflitos étnicos que a gente vê quase até hoje, né? República Tcheca, depois antes Tchecoslováquia, antes Iugoslávia, você vê, é um território efervescente, né? E o Kafka estava um pouco no meio desse campo de tensões, né? Porque morava em Praga, mas como fazia parte de uma família bem estabelecida, filho de um comerciante bem sucedido, frequentou escolas alemãs, né, que são esse grupo privilegiado, como o Renato falou, mas faz parte de uma minoria judaica também, e trabalhando numa instituição estatal. Então estava um pouco misturado. Quase todos os comentadores, acho que talvez o primeiro grande a apontar isso é o Gunther Anders, sobre como a experiência histórica do Kafka, né, nesse campo de tensão entre diversos grupos, contribui também para a visão de mundo dele que ele expressa na obra, né? Tem uma questão de língua, né? Qual é a língua que ele falava em casa e qual a língua que era oficial? Olha, tem versões sobre isso, né? Mas o Kafka sempre escreveu em alemão, e é um alemão muito específico, né? Talvez a gente possa falar um pouco sobre isso. A língua principal dele é o alemão. Claro que dentro de casa se falava um alemão um pouco misturado, né? O Yiddish, que é esse dialeto judaico-alemão, também era muito falado na região. Então, se falava um alemão em casa oficialmente, mas com muitos empregos do tcheco, do Yiddish. O Kafka sabia tcheco, isso inclusive a gente sabe que ajudava ele no trabalho, né? Ele dominava as duas línguas, mas a língua primeira era o alemão. Certo, muito obrigado.
Vou ler um trechinho aqui. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Esse é o famosíssimo início do processo, né? Então vamos falar um pouquinho desse início, das primeiras publicações, do que ele publicou, né, em vida, e daquilo que ficou, né, organizado, envelopes, por exemplo, né, um trabalho, uma obra um tanto fragmentada, né. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quem quer começar? Eu vou dar um resumo, porque o Renato tem um pé na história, ele é melhor com datas do que eu, ele é mais criterioso também. Mas eu vou fazer a narrativa geral para o ouvinte que não é especialista. O Kafka publicou pouco em vida. Na verdade, a maior parte da obra dele só foi publicada posteriormente, né? Os romances não foram publicados em vida. Ele publicou, em geral, narrativas curtas em jornais e revistas especializados e conseguiu que 2 volumes dessas narrativas curtas fossem publicados em vida. Contemplação e Um Médico Rural. O Renato vai explicar com mais detalhe esses trabalhos, mas o importante saber é o seguinte: o Kafka tinha esses papéis, né, os seus romances, as novelas, os diários, uma série de coisas que não foram publicadas em vida, e quando ele está prestes a morrer, de uma maneira um pouco ambígua, ele pede para o melhor amigo, Max Brod, que queimasse a sua obra completamente, aquilo que não havia sido publicado em vida. Felizmente, o amigo Max Brod não obedece, o Franz Kafka salva essa obra. A gente precisa lembrar também, né, que o Kafka morre em 24, já há uma ascensão antissemita na Europa, e a história de publicação da obra do Kafka acompanha um pouco a história política dos judeus na Europa. O Max Brod tem que fugir e migra então para a Palestina, sempre carregando essas malas que aos poucos ele foi conseguindo publicar, né, Renato? Sim, é mais ou menos, e pensando em distribuição, já que você falou em formato material mesmo, de material de escrita, Afonso, praticamente, no geral, o Kafka se valia ele tinha o hábito de escrever em cadernos maiores, que a gente chama na crítica kafkiana cadernos em quarto, são cadernos de tamanho, formato maior, e eventualmente ele se valeu também de pequenos cadernos menores, que chamavam cadernos em oitavo, que cabiam inclusive assim no bolso do bolso da camisa. Isso é dobrando a folha, né? Isso, exatamente. Se quiser, eu posso até pegar, eu tenho aqui para exibir em tamanho original, mais ou menos qual que era o tamanho, interessa? Sim, deixa eu ver. Enquanto o Renato procura, né? Então vocês veem, né? Há uma variedade de cadernos, de formatos, né? Os romances mesmo não eram escritos em um único texto. O Kafka escrevia, terminava o capítulo e colocava no envelope. Isso gera um problema que a gente tem até hoje, que é saber a ordem dos capítulos. A gente sabe o primeiro, a gente imagina qual é o primeiro, mas há todo um trabalho, né, de crítica quase que genética para tentar imaginar qual seria a ordem dos capítulos. Legal. Não sei se está dando para enxergar. Peraí, calma. Mais para a direita, isso. Esse aqui é o caderno, esse aqui é o tamanho do caderno em quarto. Essa aqui é a versão facsimilar, justamente do processo, é o início do processo que você acabou de citar. Era o tamanho original. Que legal. Então eles foram colocados em vários envelopes, né? E aí, depois sim, mas isso não vale para todas as obras. No caso do processo, tem essa especificidade que em determinado momento o Kafka pegou esses cadernos em quarto e foi destacando as folhas e juntando em envelopes, vamos dizer, em maços de folhas. E aí ele identificava, na verdade, por exemplo, o título. Na verdade, não era o título do capítulo, era mais ou menos a personagem principal daquele, não é bem um título, né? É mais ou menos para ele recordar onde que estava o material, por exemplo, da senhorita Büstner ou da senhora Gruber. E era mais ou menos isso que ele fazia. Obviamente, depois o Max Brod acabou usando isso mesmo como título,
mas, assim, a rigor, se esses seriam os títulos, aí a gente nunca vai poder dizer, né? Mas mesmo com relação ao Castelo, tem várias publicações, né? Sim, você tem várias publicações, você diz, na verdade, assim, você tem, por exemplo, no caso do Castelo, que é uma coisa bem curiosa, você tem o início do Castelo, que inclusive você vê hoje pelos manuscritos, ele começa a escrever, por exemplo, o Castelo em primeira pessoa. Nós sabemos que o Castelo é escrito em terceira pessoa, mas o início, o primeiro esboço do Castelo é em primeira pessoa. Depois ele abandona essa primeira pessoa e usa, mas, na verdade, um ponto de vista, um foco narrativo muito parecido com o que ele havia utilizado no processo. Só para marcar, o Castelo é um romance, então, inacabado, de 1922, e o processo é um romance de 1914. Só para você ver como tem também essa diferença aí temporal, né? E para o ouvinte também, né, ter uma noção total, se é que se pode usar essa palavra, sobre Kafka. Então, Kafka tem 3 romances, né? Os 3 inacabados, né? O primeiro, América, ou O Desaparecido, é um romance que, como o próprio nome diz, conta a história de um jovem que sai da Europa e vai tentar a vida na América, né? Então, um romance que também nos diz um pouco de respeito. É na América do Norte, mas a questão do novo mundo está colocada. O segundo romance, como o Renato falou, é O Processo, que talvez está na lista, sem dúvida, dos romances mais importantes do século XX, né? E com esse começo absolutamente bombástico, como costumam ser os começos de Kafka, e O Castelo, que é esse romance, na minha opinião, um pouco mais metafísico já. Certo. Vamos falar um pouquinho, então, da recepção dessa obra, né? O Walter Benjamin vai dizer assim: o mundo de Kafka se caracteriza mais pela mais precisa das deformações. E aí nós temos uma série de autores, né, que vão dialogar com ele, Adorno, né, principalmente. Vamos começar por Benjamin e Adorno. Tomás, essa é a sua área, né? Sim. Olha, claro que não dá para resumir o argumento dos dois aqui, mas talvez para o nosso ouvinte seja interessante entender, né, o começo dessa história da recepção. Como eu disse, o responsável pela publicação e pela divulgação da obra do Kafka no começo foi o melhor amigo Max Brod. E também é por ele, então, que a gente tem a primeira recepção crítica, né? Ele escreve também uma mistura de biografia com crítica literária desses textos, e se trata de uma leitura bastante específica e bastante focada na religiosidade judaica, né? Tem o Max Brod, que também foi, além de um sionista cultural, foi um sionista político, né? Emigrou para a Palestina, propôs o Kafka como um tipo de grande escritor alegórico, né? O Processo, por exemplo, mostraria os sofrimentos da vida na Terra, e o Castelo mostraria a tentativa do sujeito moderno de alcançar a graça divina, por aí vai. Rapidamente, né, o primeiro ensaio do Benjamin é de 34, ou seja, 10 anos depois da morte do Kafka. O Benjamin vai abrir mão disso, né? Ele vai tentar mostrar. É um ensaio muito denso, é um ensaio kafkiano, tem anedotas, tem imagens, tem as figuras quase angélicas, né, de outros mundos. O Benjamin vai propor, junto a essa leitura teológica, o seu oposto também materialista, por assim dizer. E é o Benjamin que eu acho que inaugura uma linha de compreensão do Kafka que diz que trata-se de uma obra que se recusa a uma única interpretação total. Né? O Kafka como um escritor que inaugura uma nova relação com o leitor. O leitor que chega nesses textos misteriosos buscando a mensagem por trás ou a moral da história vai se decepcionar. Né? O que o Kafka está justamente fazendo é reeducando, de alguma forma, esse leitor, exigindo, né, uma participação ativa dele com o texto. Não por acaso ele vai falar que o Kafka escreve contos de fadas para espíritos dialéticos. É incrível, né? Renato, por favor. Obrigado. De fato, nessa linha mesmo que o Tomás comentou, o Benjamin ele ocupa uma posição estratégica aí na crítica
na crítica inicial do Kafka, até porque é o que você tinha logo após a morte, né? Um pouco antes da morte do Kafka e logo no contexto já da publicação dos romances. Quer dizer, o Kafka morre em 1924. Em 25, o Max Brod publica o Processo. Então, a primeira publicação do Processo em 1925. Em 1926, ele publica o Castelo. E já em 1927 ele publica América, o Desaparecido. Né? Quer dizer, você vê que praticamente publicou um romance por ano logo após já a morte. E esses romances, após a morte do Kafka, e esses romances já encontraram uma recepção já logo de cara, e uma recepção, como o próprio Tomás colocou, numa linha muito teológica, interpretações teológicas dos romances, e interpretações teológicas que, inclusive, abarcavam os 3 romances, né? O Processo, a Esfera da Graça, o Castelo dá conta da Esfera da Graça, o Processo do Julgamento da Nação, e aí o América daria conta mesmo do contexto do mundo terreno. Seria mais ou menos essa organização. O que o Benjamin irá fazer, e por isso que ele tem essa posição estratégica, é justamente, em vez de tentar essas leituras totalizantes, ele vai começar a dar uma atenção especial para o texto. Então, por exemplo, o que faz esse ensaio do Benjamin, de 1934, tão interessante nesse contexto de recepção inicial do Kafka, é, por exemplo, o arsenal de citações que o Benjamin mobiliza da obra do Kafka. E isso, na verdade, é espantoso. E, inclusive, assim, até mesmo interlocutores do Benjamin, né, chegam até a criticar um pouco esse ensaio. O próprio Scholem, que é um dos interlocutores principais do Benjamin nesse contexto, falando, olha, o seu ensaio tem muita citação, falta um pouco de interpretação. E, na verdade, o que o Benjamin queria era justamente, a partir dessa constelação de citações, colocar o leitor em contato com o texto, diretamente com o texto, e, ao mesmo tempo, nessa organização dessa constelação de citações, fazer com que uma citação acabasse iluminando a obra nesse contexto, uma espécie de iluminação recíproca das citações. Então, quer dizer, ele passa muito bem, não? Benjamin, ele passa a dar uma atenção especial ao texto, né? O texto vem a primeiro plano. Isso eu acho que é o que faz. Vamos falar um pouquinho, Renato. Obrigado. Vamos falar um pouquinho do Gunther Anders. Porque o ensaio dele é um sucesso absoluto. Dizem que até quando ele chegou nos Estados Unidos ele se surpreendeu, né, com a recepção. Vocês podiam comentar um pouquinho, assim, o que ele traz de novo? Até hoje, né, gente? Começar, Tomás. Claro. Eu queria dizer um pouquinho antes, Afonso, né, também para o nosso ouvinte. Tem duas coisas que se diz sobre a recepção do Kafka. Primeiro é que ele era um completo desconhecido na cena literária. Essa é a primeira falsidade. A segunda é que ele já era muito famoso em vida. As duas são falsas. A verdade é um pouco um meio termo. O Kafka era conhecido nos círculos literários de Praga, bastante conhecido, e também nos círculos literários de língua alemã. Ele chega a trocar carta com grandes autores. Mas ele não se populariza. Aliás, está a uma distância astronômica a figura do Kafka que a gente tem hoje, que é quase um dos santos da trindade do século XX, né, para a vida dele. Quer dizer, não, o Kafka não... É importante entender isso, né, mas também não se tratava de um desconhecido, não. Né? Era alguém que estava muito atualizado com o que se produzia de arte de vanguarda, não só na literatura, né, e que mantinha interlocuções, né, é como se, acho que pela crítica especializada havia um respeito grande, né? Tanto que publicou em jornais, publicou em revistas. Quanto ao ensaio do Gunther Anders, né, o Gunther Anders, que aliás era primo do Benjamin, até é um ensaio, talvez todo grande autor tenha o seu grande crítico, né? Eu acho que no caso do Kafka seria difícil dizer outro nome que não o do Gunther Anders, né? É um ensaio, o Renato sabe melhor as datas, eu não sei se foi publicado em 47 ou 49, mas é mais ou menos... Ele foi publicado justamente no contexto
pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acho que, se eu não me engano, em 1946, mas é um ensaio que ele já começa a lidar com o Kafka desde 1934, quer dizer, Exato. é um contexto também assim, de praticamente 10 anos após a morte do Kafka. É Exato. um dos primeiros críticos também. E você vê, né, também se trata de um pensador judeu, alemão, que também viveu toda a crise antissemita na Europa, e claro que a leitura dele, do Kafka, também tem muito a ver com isso. Então, havia, né, conforme a obra do Kafka ia se popularizando aos poucos, havia, na década de 40, uma pergunta, sobretudo no campo da esquerda, que era: o que a gente faz com esse autor? Né? O Kafka apresenta um mundo moderno que é tão opressor que parece que o que resta só é se render. Esse é o debate naquele momento. Não estou dizendo que Brecht, por exemplo, vai ser... Esse é o exemplo principal, não só o Brecht, né? Um crítico da importância do Georg Lukács, por exemplo, vai escrever um texto escolhendo Thomas Mann em detrimento do Kafka. E era uma discussão, claro, que tem tudo a ver com o contexto hipercarregado, né, do pós-Segunda Guerra. E havia, então, essa polêmica na esquerda. O que a gente faz com esse autor? Né? Um lado dizia que não, mostrando esse mundo totalitário, esse mundo completamente administrado, ele já está fazendo um grande favor, então precisamos defender essa obra. E o outro lado dizia: olha, isso aí é o decadentismo pequeno burguês. Quando a revolução vier, a gente não vai precisar mais disso, né? Então são um pouco os dois lados. O livro do Günther Anders, né, que se chama Kafka Pró e Contra, instaura ali, ironicamente, mais um tribunal na vida do Franz Kafka, né, em relação a essa obra, para julgá-la nesse contexto. Quer dizer, vale a pena ler Kafka? Vale a pena defender Kafka? E os capítulos são um pouco orientados dessa maneira, argumentos pró e argumentos contra. Né? E é muito estranho pensar isso em 2021, que um grande crítico literário escreva contra a obra do Kafka, mas a gente vê a historicidade da crítica. Né? Porque livro, depois ele faz uma espécie de prefácio, né? Meio que se redimindo, não é isso? Sem dúvida. E é um livro que acabou virando um pouco quase que um manual de primeiro acesso à obra do Kafka. Porque o Günther Anders, que também faz parte dessa tradição de crítica dialética, né, crítica imanente, uma atenção ao texto como forma, né, que não traz ideias de fora, mas que encontra essas ideias dentro do texto, junto com Benjamin e com Adorno, ajudou a gente a descrever os procedimentos do Kafka, do escritor Kafka, quer dizer, e resistindo sempre à tentação de dar uma única interpretação totalizante, né? Já tínhamos aprendido com Benjamin que isso não funciona, o Kafka não é, né, o primeiro capítulo do livro, o Günther Anders está se perguntando, mas então o Kafka é um alegorista? Ele é um simbolista? Quer dizer, e acho que a grande contribuição que ele nos dá é descrever esses procedimentos do Kafka. Então ele vai exemplificando, é brilhante, eu acho que é um dos ensaios de crítica literária mais luminosos do século XX, para uma obra obscura. Que legal, ó. O pessoal está adorando aí, muito obrigado a todo mundo que está chegando. Afonso, só um comentário que o Tomás comentou, né? O título é Kafka Pró e Contra, e aí o subtítulo é justamente Os Autos do Processo, quer dizer, o próprio Günther Anders brinca também com essa questão, obviamente com um dos romances mais conhecidos do Kafka. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho dessa herança judaica, então, né, do que ele trouxe, qual a influência que isso tem. Quem quer falar um pouquinho? Teatro, etc. Eu começo, e aí passo a palavra para o Renato, né? A relação do Kafka com o judaísmo é uma relação tensa desde o começo. Se a gente lê a carta ao pai, né, que é essa carta um pouco biográfica, um pouco literária, que é também uma das cartas mais importantes do século XX, que o pai, aliás, nunca leu, aparentemente, ou nunca recebeu, uma das acusações que o filho faz contra o pai nessa carta é que ele teria recebido um judaísmo fraco, um judaísmo já aguado, né? Um judaísmo assimilado. Então, a gente precisa lembrar, né? O avô do Kafka, o pai do pai, era um açougueiro ritual, né? Vivendo no interior ali da região, muito alinhado com as práticas e com as culturas, né? Do judaísmo. O seu filho
viaja para a cidade, é um pouco assim um self-made man, abre um comércio, consegue ter uma ascensão social, mas deixa de lado justamente esses aspectos mais tradicionais do judaísmo. E o filho, a terceira geração, né, já chamado judeu assimilado, frequenta uma escola alemã, não fala Yiddish tão bem quanto os antepassados, se ressente dessa herança que não chega até ele. Né? Esse é um dos elementos que a crítica observa muito bem sobre a tal da universalidade do Kafka. Porque esse processo de perda da tradição, o Benjamin também vai ser um dos primeiros teóricos a mostrar isso, é um processo que é um sintoma da modernização do mundo. Né? Não era só o Franz Kafka judeu em Praga, não, era o processo de modernização da Europa como um todo. Então, dessa experiência específica individual, parece que o Kafka consegue dar uma imagem que diz respeito a todos nós. Então você vê, é uma relação tensa, né? Tem idas e vindas. Às vezes o Max Brod, um amigo que é um grande entusiasta do sionismo, tenta convencê-lo e diz, olha, a Europa não tem espaço para nós judeus, então vamos para a nossa própria terra fazer o nosso próprio espaço. O Kafka brinca com essa ideia. Às vezes ele quer ir, às vezes não. Tem passagens nos diários que são quase antissemitas, assim, de uma dureza contra si mesmo, contra o próprio povo. Por outro lado, né, essa história muito bonita do Isaac Levy, né, que é esse ator de uma trupe de atores ídishes que vem do leste da Europa se apresentar em Praga, e o Kafka fica absolutamente apaixonado, absolutamente fascinado por esse judaísmo vivo, fresco, né, que tem tudo a ver com a língua, né, isso é importante, a língua Yiddish. E ele chega, inclusive, a escrever uma palestra sobre o Yiddish, que ele lê publicamente antes da apresentação deles. Esse grupo vai se apresentar em um café em Praga, inclusive por mediação do próprio Kafka, e ele escreve uma palestra introdutória, meio que tentando construir uma ponte entre esses judeus do leste, né, que encenavam canções, encenavam peças de teatro ligadas à cultura, e esses judeus assimilados pequenos burgueses de Praga. Então, é uma relação muito bonita e ambivalente. E a gente consegue ver essas imagens, alguma coisa dessa forma de escrita, dessa forma de cultura, nos textos? O que você acha, Renato? Isso aparece, mas também dá pano para manga, Afonso, porque, assim, você tem justamente isso. Você, por exemplo, continuando nessa parte de crítica do Kafka, tem vários leitores também, justamente dessa parte, que vão fazer uma leitura bastante pelo viés do judaísmo na obra do Kafka. Então, e assim, isso em várias narrativas, isso sempre vai aparecer, quer dizer, você vai ter sempre essa disputa, né, de leituras em várias narrativas do Kafka. Aí é pano para manga, Afonso. Depende da facção que está lendo. Depende da facção, né? Deixa eu te recomendar, pode falar. Não, porque afinal tem a lei, enfim, né? E tem a impressão de que ele usa essas imagens e tal, um pouco. Quer falar alguma coisa, Tomás? Não, só para quem se interessar mais por essa questão, que é espinhosíssima, né? Eu acho que o Renato tem razão em dizer o seguinte, né? Não é uma literatura identitária, militante de uma certa identidade judaica. Isso sem dúvida não é, né? O melhor amigo, Max Brod, estava tentando fazer isso. Tinha muita gente tentando fazer isso. O Kafka não. Mas evidentemente que uma coisa ou outra, né? O Kafka é um mestre da parábola, a gente sabe muito bem, né? A importância que a parábola tem nas tradições judaicas, no Talmud. E para quem quiser ir mais longe, né, nessa polêmica, a Judith Butler, que também é uma judia da diáspora, né? É uma judia americana, e uma exímia leitora de Kafka, tem um ensaio muito interessante chamada A Quem Pertence Kafka? Né, em que ela vai analisar uma batalha judicial que aconteceu poucos anos atrás entre a Biblioteca Nacional de Israel, né, que queria comprar o que sobrou dos arquivos do Kafka, e o arquivo alemão em Marbach, que também queria comprar. Né, então tinha uma disputa um pouco assim embaixo dos panos sobre, bem, a quem pertence Kafka? O Kafka é o grande autor da língua alemã ou o Kafka é o grande autor judaico? E a posição sofisticadíssima da Judith Butler justamente é dizer que a obra do Kafka inteira
é contra esse pertencimento, né? Ela defende que o Kafka tem uma poética do não pertencimento, justamente. É justamente uma poética que foge, assim como foge de uma interpretação única, foge de um pertencimento nacional, identitário, qualquer que seja. Justamente porque rouba de todos, né? Exatamente, exatamente. Eu vou ler um trechinho aqui. Se resumires teu veredito a meu respeito, te darás conta de que não me acusas de nada indecoroso ou mal. É verdade, excetuando talvez meu último propósito de casamento, mas sim de frieza, estranheza, ingratidão. Naturalmente não quero dizer que me tornei o que sou apenas através da tua ascendência. É provável que mesmo sem isso, eu me tornasse um homem débil, amedrontado, hesitante e inquieto. Esse é um trecho da carta ao pai. E eu acho que hoje a gente pode fazer toda uma leitura, né, desse diálogo, porque não é só uma carta de acusação, é também uma carta de defesa, né? E queria que vocês falassem um pouquinho, então, desses diálogos aí com o patriarcado, com a heteronormatividade, que também, a sexualidade do Kafka nunca se resolveu, né, muito bem, essa coisa de acusar e defender. Renato, por favor. Esse é outro texto que também é pano para manga, né? Kafka as coisas nunca são fáceis, Afonso. Mas, enfim, porque você também vai ter uma série de leituras a partir dessa carta ao pai, né? Leituras que tratam o texto de um viés mais literário, outros de um viés mais biográfico. Mas, assim, uma coisa que chama atenção, né? Obviamente, a primeira coisa, sempre essa questão dessa relação problemática, né, do Kafka com o pai, e como isso também, assim, transparece nos textos kafkianos, né? Isso é algo que tá bem explicitado na carta ao pai, mas que também você percebe como diversos textos do Kafka, você tem ali as figuras paternas e as extensões das figuras paternas, Afonso, que são a figura do patrão, a figura do imperador, e figura de Deus. E aí você vê como na verdade, assim, o Kafka também sabe lidar de forma muito habilidosa no tratamento dessa figura paterna e como, na verdade, as outras implicações históricos sociais também dessa figura que vão se projetando, né? Então, a princípio, por exemplo, se você relacionando, então, a carta ao pai e a questão da figura paterna nos primeiros textos do Kafka, e aí eu estou me referindo, por exemplo, ao que os críticos chamam de ruptura estilística do Kafka, que é a passagem do jovem Kafka para o Kafka maduro, que se dá em 1912, com a escrita de O Veredito. Nesse texto, O Veredito, você tem justamente o embate do protagonista com a figura paterna. E ao final desse embate, a figura paterna condena o filho à morte por afogamento, né? Esse é o veredito. Não, então, antes sem ter sido abraçado, sem ter sido abraçado pelo filho. Sim, exatamente. E aí você vê depois, obviamente, isso no texto já é bem próximo também, coisa de 1 ou 2 meses, a Metamorfose, onde você também tem um embate também do Gregor Samsa com a figura paterna. Mas ali a figura, se no veredito a figura paterna ainda estava relativamente isolada, na Metamorfose já tem a figura paterna também com o apoio ali do restante da família, né? E como isso depois vai se projetando, depois vai se projetando em uma esfera mais social. E aí você tem a questão do processo, que obviamente a figura paterna e materna, elas são mencionadas em fragmentos, mas são sempre tratadas de forma bem secundária. Mas ali você já tem uma outra instância que praticamente ocupa um pouco o lugar dessa figura paterna, né, que são figuras ampliadas, né, no caso do processo, né, depois colônia penal, e por aí vai na próprio desdobramento aí da produção do Kafka. Obrigado. Tomás. Não, acho que o Renato falou muito bem. Eu acrescentaria, né? Eu brinquei antes falando que a leitura depende muito da facção, porque acho que a obra do Kafka é exemplar no século XX das diversas correntes de crítica literária, né? Cada grande corrente do século XX ofereceu também uma leitura da obra do Kafka. Então, tem essa leitura teológica no começo, depois
tem os marxistas, né, ou a crítica dialética, depois surgem os existencialistas, e junto com eles os psicanalistas, né? Essa é uma grande corrente de leitura da obra do Kafka, e essa presença, o Renato falou muito bem, né? Essa figura do pai, que é uma figura multifacetada. É Deus, é o patrão, é o imperador, é o pai, e o Kafka parece que acerta, né? E percebe essas diversas encarnações do grande pai, ou do nome do pai, né? E essa imagem muito, muito forte que está na carta ao pai, né? Ele diz que é como se o pai dele tivesse deitado em cima do mapa mundi e só sobrasse para ele pequenas partes nas beiradas, e a literatura é uma delas, né? É uma imagem que lembra muito, se a gente pensa também, um ditador, né? Uma figura... Essas grandes figuras do século XX, sem dúvida, estão contidas nisso, né? E sobra muito pouco espaço para os outros, né? E é interessante que é uma coisa de época mesmo, porque o Chekhov também, né, sofreu bastante com com o pai autoritário, então é uma coisa de época. Muito legal. Vamos falar um pouquinho, então, desses escritos de escritório, né, dessa escrita de escritório, como se diz, porque essa questão da classe e da técnica vão aparecer em alguns textos. Aí nós estamos no campo do Renato. Ah, sim. O que acontece é também, essa é uma vertente nova, né, que se abriu a partir da publicação do que a gente chama os escritos de repartição. Só para os ouvintes, então, entenderem direito o que são os escritos de repartição. Escritos de repartição não são escritos literários, mas é um material que o Kafka produziu para o Instituto de Seguros contra Acidentes do Trabalho, que é um instituto onde ele começa a trabalhar a partir de 1908, e vai até 1922, ou seja, praticamente a vida toda ele foi funcionário, né, jurista dessa instituição. Essa instituição, são institutos que foram fundados no Império Austro-Húngaro no final do século XIX, justamente para dar conta dessa industrialização acelerada que estava se processando, e também por conta dessa emergência de uma vasta classe trabalhadora industrial. Então, o Kafka, então, ele é admitido no Instituto de Seguros, e logo no começo, o Kafka, obviamente, ele já mostra a habilidade para a escrita, né? E essa habilidade para a escrita, ela é habilmente também aproveitada pelos chefes e pelos diretores do Instituto, não é? O Kafka passa a ser, ele tem uma ascensão meteórica nessa instituição, né, nessa companhia de seguros, e era uma companhia de seguros, assim, justamente relacionados ao mundo do trabalho, ou seja, trata da questão das condições de trabalho dos trabalhadores, de fábricas e indústrias, e também, por exemplo, dá conta justamente dos inúmeros acidentes de trabalho, do embate também da mão de obra com essas máquinas monstruosas do início do século, monstruosas aí para usar um adjetivo caro ao Kafka, né? Mas, e dá conta justamente, era isso, essa era mais ou menos a rotina, então, de trabalho do Kafka. Ele entrava nessa repartição no meio da manhã, saía no meio da tarde, e a partir no período da noite é o período que ele dedicava à produção literária. Mas durante praticamente manhã e tarde ele estava às voltas, né, com a redação de textos jurídicos e textos de relativa importância social, porque davam conta justamente desse embate: capital, trabalho, mão de obra, patrão, né, operário, patrão. Você acha que desse trabalho, que parece burocrático, ele retira algumas imagens para sua obra? Sim, não, sem dúvida. Aliás, essa é uma das linhas de pesquisa mais atuais do Kafka. Muitos, principalmente na Alemanha, você tem vários críticos que estão também se debruçando sobre os escritos de repartição. E o interessante é justamente ver isso. Quer dizer, o Kafka, quando a gente fala, por exemplo, do Kafka de 1912, quando eu falei do Kafka de 1912, que ele tem essa passagem do jovem Kafka, dos escritos iniciais, para o Kafka, que eles consideram o Kafka da maturidade, se dá justamente a partir de uma absorção desse estilo de escrita da repartição, que já é um estilo mais seco,
que começa a entrar em choque com os primeiros textos escritos do Kafka. Então, quer dizer, esse Kafka da maturidade, ele já se faz, ou ele se cristaliza, o escritor Kafka, tal como conhecemos, muito por conta dessa apropriação, dessa absorção do estilo da repartição, que é o estilo que é o trabalho dele do dia a dia. Fora isso, Afonso, também você tem hoje, a partir do momento que você tem acesso a esses textos de repartição do material, você tem várias formatos, por exemplo, o relatório que ele publicava, por exemplo, nos relatórios anuais do Instituto, ele fazia também relatórios a respeito de determinados aspectos. E muito para quem conhece um pouco mais também a obra do Kafka, esses relatórios também aparecem, né, na própria obra do Kafka. Você pensar um texto como um médico rural, relatório para a academia, é isso, né, é uma conferência, um relato na forma de relatório. Fora isso, também você tem bastante... Ele chegou a desenhar uma máquina, não é isso? Sim, chegou, logo no início também, ele estava às voltas também com melhorias, né, de determinados mecanismos utilizados na fábrica, e o Kafka chegou a fazer também cursos em áreas mais técnicas, e aí justamente para ajustar dispositivos, por exemplo, de uma determinada máquina, era uma máquina de aplainar madeira, por exemplo. E a partir do momento que ele fez essa sugestão de melhoria, os trabalhadores que eventualmente se acidentavam por descuido e tal, aconteciam acidentes, eles pediam, às vezes, né, dedos, parte da mão, até mesmo a mão toda, e a partir dessa melhoria técnica que foi proposta pelo próprio Kafka, os trabalhadores, eventualmente, em caso de acidentes, eles tinham lesões mínimas, né? Nada que se aproximasse, por exemplo, de dedos decepados, mutilados e tal. Se você quiser, eu tenho até um trechinho aqui, Afonso, que não sei se vai dar para exibir, mas talvez... Por exemplo, aqui era uma dessas máquinas, né, de uma indústria, e eventualmente, se o aparelho se soltava, a mão do trabalhador poderia justamente adentrar e aí sofrer essas mutilações, né? E aí depois, o detalhe, Afonso, é que todas essas ilustrações são do próprio Kafka. Sim. E aí aqui, por exemplo, ó, era o que eu falei do que acontecia eventualmente, né, com a mão dos trabalhadores. Você percebe que ele fazia os desenhos também, pediam dedos das mãos nessas... O que você está dizendo é assim, que normalmente a gente ouve todo aquele conflito, o Kafka queria escrever, mas não podia, né? Ele tinha que trabalhar, só que agora a gente está pensando um pouco diferente, é isso, né? Sim, exatamente. É óbvio que o que acontece é também muito por conta de um favorecimento assim monstruoso, por exemplo, desses vários lamentos, queixas do Kafka. O trabalho no escritório me impede de me dedicar integralmente à literatura, e eu sou literatura, né? Você tem sempre essas queixas, esses lamentos do Kafka nos diários. Você passou a ver sempre você passou a ver sempre a questão do trabalho do escritório como uma coisa que, na verdade, não dizia nada a respeito, na verdade, assim, e era contraproducente à produção literária. A partir do momento que você tem acesso a esse material da repartição, né, a esses relatórios, manifestos, você vê, na verdade, como ele se apropria muito não só do estilo, né, linguístico, dessa técnica de escrita, mas também de vários motivos, e isso, na verdade, são mobilizados na produção literária. Quer dizer, então, esses lamentos, eles precisam ser sempre vistos com cuidado, né? Não a gente aceitar isso logo, a questão, o escritório é um inferno, né? A gente precisa relativizar um pouco isso, porque muito dessa produção do Kafka, ela tem um débito monstruoso com esse trabalho dele da repartição. Obrigado, Renato. Para a gente entrar nesse misto, né? São seres um pouco híbridos, né? O Odradek, que tem esse lado de máquina, né? Tem um pouco de animal. Vamos falar um pouquinho desses seres aí compostos. Não sei se o Tomás quer. Olha, Afonso, hoje em dia é engraçado, né? Na crítica literária se fala muito de zoopoéticas,
né? Há um interesse nesse momento sobre a presença de animais e vegetais na literatura. E o Kafka foi, acho que, pioneiro nisso no começo do século XX, né? Eu acho que até o Adorno, quem diz que as únicas pessoas que refletem na obra do Kafka são os animais. Na verdade, os humanos não refletem. Quem refletem são os animais. E é o Benjamin que logo percebe também, por exemplo, a onipresença dos cavalos na obra do Kafka. E aí, uma vez que você começa a mapear esses animais, tem um bestiário completo, né? Até o Borges depois faz um bestiário e coloca lá alguma das criaturas do Kafka. Mas são cavalos, são novelas, né? O Kafka inaugura esse narrador que é um animal. E que você até demora um pouco para perceber que é um animal, porque ele está ali refletindo, sofrendo, angustiado, com sentimentos muito humanos, mas pensando. Aí você descobre que é uma topeira pensando sobre a toca que está construindo. Ou você descobre que é um operário rato que está pensando sobre a sua grande cantora do povo. Ou você percebe que é um cão filósofo que está pensando de onde surge a comida, de onde surge. Isso para não falar no Gregor Samsa, né? O Kafka parece que a obra dele desmascara, e isso muito cedo, né? Essa separação, essa invenção moderna de se separar radicalmente humano e animal. O que a gente percebe na obra do Kafka é o tempo todo esses dois polos se reencontrando, né? Os homens viram animais, ou no caso do Pedro Vermelho, que é o macaco que escreve o relatório para uma academia, o movimento inverso, né, um macaco que vai se aprendendo a se transformar em homem. Então acho que não por acaso, né, Deleuze e Guattari vão perceber essa profusão de animais no Kafka e a subversividade deles, né? Então é um autor que escreve sobre corpo, que escreve sobre as dores civilizacionais para esse sujeito moderno, né? O mal-estar na civilização e o recalque absoluto de uma série de questões ditas animais. E, como você bem lembrou, híbridos, né? A literatura do Kafka parece que embaralha uma série de binômios modernos, né? Então você tem humano e animal, você tem vivo e morto, você tem natureza e cultura, macho e fêmea. Nos seus momentos mais assim experimentais, o Kafka embaralha isso. E aí a gente tem algo como Odradek, que resiste a qualquer categorização. Tem a máquina da colônia penal também, que é um ser vivo, praticamente. É um personagem, sem dúvida. As instituições também funcionam quase como... Hoje a gente poderia chamar que é uma inteligência artificial que saiu de controle, o Tribunal do Processo ou a máquina do Castelo, por exemplo. Elas dilatam o tempo e o espaço, né? Com certeza. Esse é outro aspecto que o Kafka também absolutamente demole, né? Esse tempo matematizado que é o nosso, para ele, o caminho que na ida você faz em 1 hora, na volta vai demorar para sempre. Literalmente, né? Literariamente. Bom, o tempo está avançando, agora nós vamos ter que ser mais breves nas respostas. Eu vou pedir que cada um de vocês fale de um texto que ressoa mais em vocês, em cada um. Renato, por favor. Um texto, eu na verdade, acho que nem vou falar de um texto, na verdade, acho que vou falar de um volume, tá, Afonso? Que são narrativas, pequenas narrativas. É o meu volume, é o meu livro, na verdade, predileto do Kafka, que é Um Médico Rural, que são essas pequenas narrativas que o Kafka escreve a partir do final de 1916, e que eu tenho um carinho especial, quer dizer, para fugir um pouco, né? Porque geralmente o Kafka é muito conhecido por Metamorfose, Processo e Castelo. Basicamente, isso já segura essa fama mundial, né? Esse alcance mundial aí do Kafka. Mas o Médico Rural, para mim, é um livro que está no momento chave da produção do Kafka, um momento histórico complicado, avanço de Primeira Guerra Mundial, e o que você vê justamente nesse conjunto de narrativas, quando você começa a se debruçar sobre elas, é algo espantoso. Muitos desses seres
híbridos, né, como você falou, eles começam a pulular, a aparecer na galeria kafkiana, principalmente a partir dessa obra. Nessa obra você já tem alguns, né, o próprio Bucéfalo, que também é um ser que não morre, né, o cavalo de batalha, que se transformou em advogado, e é o pórtico de entrada dessa obra, né, do médico rural, e que está aí permanecendo ao longo dos anos, né, assim como o Odradek também é que vai sobreviver, né, ao pai de família. Mas, assim, e também uma série de outras questões que estão embutidas ali também nesse volume, Afonso, que dizem respeito também a configurações que começam a se ampliar, configurações estatais, né? Você vê a questão já da figura do imperador, que aparece, né, em várias dessas narrativas, e que é bem interessante, tendo em vista o contexto histórico de produção, que é também a morte do Francisco José, que era uma das figuras-chave do Império Austro-Húngaro, já no meio da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, é um momento, então, que o Império Austro-Húngaro caminhava a todo vapor, né, rumava a todo vapor ao colapso, e aí você ainda tem mais a desaparição desse Übervater, desse superpai, uma outra, né, uma atualização também da figura paterna, e não por acaso esse volume é dedicado ao pai, né, um dos textos que o Kafka, que foi publicado em vida pelo Kafka, e ele fez questão que fosse dedicado ao pai, que é uma dedicação que você pode ler até de forma irônica, né? Sim. Tomás, obrigado. Para mim, eu gosto muito do Odradek, eu sou suspeito, mas para trazer outro, né, eu traria uma personagem, na verdade, que é a Amália. A Amália é uma personagem importante do castelo, né, quase um terço do livro para contar a história dessa família. E a Amália é uma moça da aldeia que recebe uma grosseria sexual de um dos senhores e, contra toda aquela ordem cósmica de dominação, diz não. E por isso a família dela paga horrores na aldeia, mas é uma dessas figuras também, uma das poucas figuras femininas interessantes, né, que fogem desse nível quase biológico e sexualizado das mulheres do Kafka, né? Parece que foi inspirada numa das namoradas do Kafka, a Milena Jesenska, que foi uma grande mulher, grande feminista, socialista. Intelectual, né? Intelectual. E morreu no campo de concentração, né? Exatamente. Traduziu o Kafka para o tcheco e foi assassinada no campo de concentração. Muito obrigado. Então agora vamos para outra parte do quiz aqui, que é um texto que vocês acham assim, que é pouco comentado pelo valor que tem, né? Renato, por favor. Afonso, um texto pouco comentado do Kafka, na verdade, essa já é a questão, né? É difícil você achar um texto pouco comentado do Kafka, porque aqui, o que você tem de bibliografia do Kafka, eu, sinceramente, eu desconheço algo assim, que não tenha sido tratado. Mas eu vou falar de um texto que eu particularmente gosto muito, e eu vou falar a razão desse texto. É um fragmento que a gente não tem inclusive nem tradução para o português ainda. Quando o Max Brod, por exemplo, pega o espólio do Kafka, aquele espólio, quando ele faz a publicação durante a construção da Muralha da China, que são uma série de fragmentos que o Kafka, ele vira e mexe, ele pega alguns fragmentos, ele mesmo, Max Brod, dá o título para a narrativa e publica. Uma dessas narrativas que foram publicadas em... Mutou, Renato. Em 1931, Max Brod publica uma primeira antologia desses fragmentos, dessas narrativas, ele mesmo eventualmente atribuindo títulos, já que elas eram fragmentos. Uma narrativa que ficou bastante conhecida chama A Verdade sobre Sancho Panza, que inclusive é um texto que o próprio Benjamin encerra o ensaio dele de 1934. E é interessante porque quando você tem acesso depois aos manuscritos, do lado desse fragmento, A Verdade sobre Sancho Panza, a gente encontra um fragmento sobre o Dom Quixote, onde você tem a figura do Dom Quixote como protagonista. Quer dizer, que ele era o protagonista do Cervantes. O Dom Quixote, teoricamente, era uma figura secundária. E esse fragmento ficou, e aí a razão, não sei por que razão, o Max Brod não escolheu e não decidiu publicá-lo. E é um texto
E aí, se você me dá licença, é um texto minúsculo. Gostaria até de reler aqui um texto que eu acabei traduzindo rapidamente. Vai lá. Um dos feitos mais importantes de Dom Quixote, ainda mais disparatado do que o combate com o moinho de vento, é o suicídio. O Dom Quixote morto quer matar o Dom Quixote morto. Para matá-lo, ele precisa, contudo, de um ponto vivo, que ele então busca com sua espada interminavelmente e em vão. Nesta ocupação, rolam os dois mortos, como cambalhota indissolúvel através dos tempos. É uma narrativa bem negativa, mas que assim, até brinco, eu vou falar assim, a verdade. Eu gostaria de, já que o Max Boto intitulou o Sancho Panza, a verdade sobre o Sancho Panza, eu até brinco, eu falo assim, essa é a verdade sobre Dom Quixote. Quer dizer, você também tem essa série de deslocamentos que o Kafka faz, né? Quer dizer, a figura do morto que não morre, essa morte danificada, que aqui você, assim como você tem o caçador Graco, aqui também o Dom Quixote, quer dizer, que não consegue nem se suicidar, então ele fica rolando através dos tempos, tentando se matar, quer dizer, é um texto bastante pesado, assim, né? E tem a questão dos duplos também, né? Que de alguma forma também Sim, aparece bastante, né? sim, sem dúvida. Obrigado. Tomás. Olha, eu não consegui pensar em uma, como o Renato falou mesmo. Acho que talvez só a obra do Shakespeare tem uma fortuna crítica tão grande, é impressionante. Então eu vou falar de três, muito rapidamente. Uma é o Guardião da Tumba, ou o Guardião da Cripta, que é um fragmento de teatro que o Kafka tem, e que é um fragmento, infelizmente, mas acho que vale, quem quiser investigar um pouco, né, os fragmentos kafkianos, tem coisa interessante aí, é uma peça um pouco hamletiana ao modo de Kafka. O segundo seria o Caçador Graco, que também é uma peça que está ali no espólio e que conta a história de um morto-vivo, de um caçador que não consegue morrer, e a gente acompanha esse personagem viajando pelo entremundo, por assim dizer. Então está antecipando muita coisa o Kafka também nessa figura, né? E o terceiro, essa sim, bem mais conhecida, é o Silêncio das Sereias. Ali eu acho que é um dos raros momentos, talvez, que há um nível pedagógico da obra do Kafka. Ele está ensinando a gente como lidar com os perigos do mundo. Quer dizer, não dê atenção a eles, é por aí. Que legal. E tem essa questão também, meio que ele retoma coisas dos contos de fada também, né? E põe no mundo da maquinaria aí, né? Eu estou tentando escrever um texto agora sobre isso, né, sobre o Kafka um pouco como alguém que pratica a paródia, né, que mobiliza uma série de formas e temas da tradição clássica com uma virada, né? Que legal. Eu vou ler aqui um trechinho de uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, é o Peter Brook, um diretor de teatro, falando sobre teatro, mas que eu achei que, não sei, para mim ressoa um pouco o Kafka. Ele diz assim: o cativeiro mata rapidamente, por isso não há conclusões. Os métodos sempre devem mudar. E é um pouco a impressão que eu tenho lendo Kafka, né? Que é sempre um autor diferente. Então, pessoal, eu vou pedir que vocês deem uma dica, né? Sempre no final a gente deixa aí uma dica para o pessoal ler mais e uma fala conclusiva, assim, da importância do autor, alguma coisa que vocês possam recomendar para quem quer ler mais. Quem quer começar? Renato? Pode começar o Tomás. Olha, correndo o risco de ser deselegante, mas aqui o Afonso comentou antes. Ano passado eu dei um curso na Unicamp sobre Kafka, e aí tinha acabado de começar a pandemia, eu decidi então jogar essas aulas online. Quem quiser se aprofundar, então tem um curso de introdução à obra do Kafka, que está no Spotify, disponível para todo mundo. Então, se quiserem, nas aulas... Está aqui na descrição já, Tom. Já está aí na descrição. Ótimo. Eu recomendo que vocês leiam a tese do Renato. Acho que o Renato é um dos grandes kafkianos do Brasil, sem dúvida. Então, o que tem de mais atualizado, e o Renato diz com toda a razão, essa pesquisa com os textos de repartição do Kafka é o que está na ponta, assim, é o que se faz na Alemanha de mais avançado. E aqui no Brasil o Renato está fazendo esse trabalho. Então, recomendo. Além do ensaio da Judith Butler, que eu já tinha recomendado também, A Quem Pertence Kafka. Que legal. Obrigado.
Renato. Afonso, eu sugiro, na verdade, a própria leitura da obra do Kafka e a tradução, especialmente a tradução do Modesto Carone, que é uma tradução, até fazendo uma homenagem ao Carone, já há quase 2 anos da morte dele. As traduções do Carone, elas continuam, são brilhantes, as traduções do Carone, e o interessante é que também, assim, nas próprias publicações dele, sempre tem os pós-fácios que ele escrevia para essas traduções, que são pós-fácios sempre bastante didáticos e introdutórios, assim, não são superficiais, pelo contrário, são profundos, mas numa linguagem são bastante acessíveis. Esses pós-fácios do Carone eu recomendo bastante, junto com a tradução do Carone. E tem o livro dele também, né? Que é o Lição de Kafka. Né? Isso, exatamente, que foi publicado também. Que ele juntou alguns desses, tem alguns pós-fácios, mais textos que ele acabou publicando em revistas, e também um ou outro texto inédito também. Legal. Mais alguma coisa que você ia falar? Desculpa, te interrompi. Não, Era isso aí. Vamos passar, pessoal, um trechinho, vamos ver se dá certo aqui, eu passar um trechinho do O Processo, do Orson Welles. Bom, bem rapidinho, só para a gente ver um pouquinho, né, dessa indústria também, né, indústria Kafka. Pessoal, então, cada um de vocês, vamos nos despedir, né, vou deixar que vocês deem aí uma boa noite para o pessoal. Quem quer começar? Obrigado, Afonso. Não, queria te agradecer pelo convite, parabéns pelo programa. Assim, a gente entra no seu canal, é um almanaque, assim, de alto nível. Então, fico muito feliz pelo convite, honrado de participar, parabéns, prossiga. Mandar um abraço para as letradas e confinadas também, né, que foi a nossa ponte de contato. E dizer que é impressionante a maneira com que a obra do Kafka se desdobra no tempo, né? Cada novo momento parece oferecer uma nova leitura dessa obra. Estando no Brasil, em 2021, durante a pandemia, com esse governo, estamos em pleno Kafka, né? E resistindo também. Se as máquinas institucionais no Kafka são duríssimas, né? São implacáveis, os seus protagonistas também não desistem, né? E seguimos, portanto, ou batendo de frente ou navegando pelo lado, igual o Ulisses faz com as sereias. Viva a Universidade Pública, viva a CAPES, né? Renato, por favor. Afonso, eu também vou aproveitar para agradecer o convite, foi muito legal. Aproveitar também para conhecer seu canal, que eu não conhecia também, parabéns. E terminando assim, a gente ficou a sensação que, na verdade, ficou muita coisa para falar ainda. Na verdade, eu tô até um pouco meio inquieto, estou terminando essa live, então, Afonso, um pouco inquieto. Mas, para encerrar, então, eu gostaria, na verdade, só de comentar uma breve citação do Kafka, que é uma citação do Kafka que é de 30 de dezembro de 1917. Quer dizer, ainda no contexto da Primeira Guerra Mundial. E ele diz o seguinte, numa carta a Ótila, que é a irmã dele. Ele fala o seguinte: o anormal não é o pior, se o normal é, por exemplo, a Guerra Mundial. Então, eu gosto muito dessa citação, porque ela dá conta justamente inclusive daquela citação que você fez do Benjamin, que, né, o Kafka a obra do Kafka se caracteriza pela mais precisa das deformações. Quer dizer, essas deformações do Kafka, elas estão, elas são muito bem pensadas e buscam justamente dar conta
dessa espécie de naturalização da barbárie, da catástrofe, tal como acontecia com Kafka, por exemplo, essa produção do Kafka na Primeira Guerra Mundial. E eu acho que a partir disso a gente é algo que também dá muito que pensar no contexto nosso brasileiro atual. É isso. Nossa, e vocês vieram aí de uma manifestação, né? Pelo que eu entendi. Muito obrigado. Meninos, foi um prazer, vocês são ótimos, o trabalho de vocês é incrível, assim, dá para escutar vocês horas e horas. Vamos voltar então, né? Já que ficou inquieto aí. Chamou o Freud, né? Agradecer muito a presença de vocês, reforçar que o curso de introdução à obra do Franz Kafka está aqui na descrição, do Tomás. Semana que vem nós vamos ter o lançamento do livro Coragem sobre Fogo, do Stockdale, que vai falar de estoicismo e tal, né? Deem uma olhada aí no canal, a gente tem mais de 200 vídeos, compartilhem. Meninos, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado a todos que acompanharam aí. Até a próxima, tchau, tchau.